Olá, bom dia! Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de como lidar com certas situações quando as crianças nos abordam a respeito de um determinado tema, mas que a gente não estava preparado para responder ou a gente ainda nem sequer tinha pensado a respeito do assunto para abordar com a criança. Muitas vezes esses temas, esses assuntos chegam na família, né? Ou chegam, às vezes, até na escola mesmo, em sala de aula, e muitas vezes o adulto que está ali não tinha nem pensado a respeito do assunto ainda, né? Então a gente se sente um pouco despreparado ou pego de surpresa, e muitas vezes a gente não sabe como reagir ou não sabe como abordar ou levar uma conversa em torno desse determinado tema, de forma que a nossa resposta seja suficiente para a criança, né? Porque muitas vezes, quando a gente aborda um tema que a gente ainda não tinha se preparado para conversar com a criança, ou que a gente é pego de surpresa, às vezes a gente acaba respondendo de uma forma que, ao invés de facilitar o entendimento, acaba gerando mais dúvidas. E muitas vezes o que a gente quer ali naquele primeiro momento é simplesmente encerrar o assunto, né? Às vezes é um tema que a gente realmente não acha apropriado para a criança naquele momento ou naquela ocasião, ou muitas vezes porque foge do desenvolvimento daquela criança, né? Então ainda não está preparada para falar sobre um determinado assunto. Então a gente tem essa ânsia de encerrar e muitas vezes a nossa resposta, ao invés de fato satisfazer a curiosidade da criança, acaba aguçando ainda mais a curiosidade da criança, fazendo com que ela comece a questionar mais coisas a respeito desse tema, trazendo variantes que muitas vezes não são necessárias, né, para uma explicação mais simples e mais objetiva. Então, num primeiro momento, é importante a gente tentar entender o porquê que a criança está sugerindo esse tema, né? O que trouxe para a criança, qual foi a curiosidade ou qual foi o interesse, né, que fez com que a criança abordasse um tema do qual você ainda não estava preparado para conversar ou que você ainda não imaginava que ela pudesse abordar. E a partir daí, sentar com essa criança e tentar traçar uma linha de raciocínio para que ela vá entendendo, né, o desenvolvimento desse assunto. Então, o porquê esse assunto aconteceu? Quais são suas dúvidas a respeito disso? O que você quer saber sobre isso que você ainda não consegue entender ou que você ainda acha que seja difícil explicar para aquela criança nessa situação? Então é bem importante a gente ter muita calma nesse momento e perceber que de fato a criança às vezes vai trazer essa curiosidade justamente porque ela quer alguém de extrema confiança para explicar isso para ela. Às vezes não acontece dentro de casa, mas acontece na escola, né? A criança procura um determinado professor para conversar sobre um tema que muitas vezes o professor também não estava esperando que acontecesse ou que surgisse, mas acontece, né? Às vezes acontece com os coleguinhas, os amiguinhos da sala de aula. Então é muito importante a gente estar atento a isso e a gente saber abordar e saber principalmente receber essa criança de uma forma afetuosa, porque às vezes quando não é possível, né, trazer para ela tantas informações sobre o tema, às vezes por conta da idade, outras vezes por conta da questão do entendimento e da compreensão, né, de fato sobre o determinado tema, é importante a gente saber receber e é importante a gente saber transmitir para a criança que ainda não é o momento para aquilo, né? Ainda não é o momento para se ter essa conversa. Então você pode sim sinalizar para a criança de que é um tema que foge um pouco, né? Por exemplo, dos valores daquela família, ou que foge do entendimento e da compreensão da criança sobre aquele tema por conta dela ainda não conseguir experimentar e vivenciar algo que está girando em torno desse assunto, né? Mas é importante a gente sinalizar e é importante a gente verbalizar isso para a criança. Principalmente, deixar muito claro para a criança que a gente está sempre aberto, que a gente está sempre receptivo em relação a essas questões, para que a criança se sinta segura para trazer esse tipo de abordagem ao adulto com o qual ela se identifica, né? Ou a pessoa que está ali apoiando, está ali compartilhando esse momento com ela, traga de certa forma essa questão da segurança, né? De que a criança pode sim confiar para que venha então conversar com você, certo? Então pensem bastante a respeito disso e tentem identificar quais são suas dificuldades em relação a isso. Se você tem dificuldades em relação a lidar com essas situações de imprevisto, né? Dessas situações onde a criança te questiona sobre algo com o qual você ainda não estava preparado para responder, e como você lida com essas questões, ok? Até mais!